moçada, começando mais um programa. Vamos celebrar podcast. Você pode assistir pela manhã, pela tarde, pela noite ou até de madrugada. Eu quero dizer a vocês que é um prazer estarmos começando agora mais um programa no mês de maio. E eu estou aqui com a minha amiga linda, apresentadora, pastora. Mais um Não, eu não sabia desse título, tá? Mais um programa sendo gravado hoje, primeiro programa de maio, né? Graças a Deus que o Senhor abençoe nosso mês. Espero que vocês sejam, né, continuem com essa veia artística dos outros Dia 25 de maio, meu aniversário. E o pastor Arnon Viana. Também estou feliz de estar aqui, né? O mês das mães, né? Quero deixar um abraço aí a todas que nos assistem aí. E um feliz dia das mães a todas vocês aí. E o mês das noivas também. E o mês do aniversário de Ingrid também, que é dia 25. Então isso aí tudo junto, né? Pra gente fazer um bom programa aqui e comemorar ainda mais. Isso aí. Então aqui hoje, nosso programa, nós estamos aqui com essas duas pessoas importantes aqui, que é o pastor Júnior Firmino. Seja bem-vindo, meu filho, ao nosso programa. Obrigado. Eu falo sempre assim, o mês de maio tem um contexto especial assim na minha vida. Não tenho mais perto de mim, mas é como a palavra de Deus fala sobre Deus e Enoque, né? A presença de Deus andava com Enoque, os ensinamentos de Deus. Hoje eu não tenho mais minha mãe ao meu lado, mas o ensinamento dela, o que ela me deu de educação, andou comigo todo dia. E é o mês do aniversário dela, seria o mês do aniversário dela também, dia 20 E seria um de maio. mês também do aniversário da minha mãe também, que engraçado, né? Só que eu também não tenho. Que bom. E o pastor Júnior Firmino, ele faz parte da Assembleia de Deus Betel, né, lá do Bispo Albério Lopes, e que bom ter você na mesma casa, que eu faço parte também. Amém. Isso aí. E aqui estamos aqui com o pastor Henrique. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu faço parte do Ministério Irmãos em Cristo, bairro Industrial. E é um prazer conhecer todos os meus irmãos. Você fala do mês das mães. Hoje eu entendo, né, por alguns problemas, conflitos familiares que tive no passado, né, mas ontem eu estava com minha mãe. Para a glória de Deus, estive com ela. Ela veio de Delmiro Gouveia para cá. Meu irmão foi fazer uma prova na Marinha, né, de 17 anos, com fé em Deus, já profetizo que ele já passou. Amém. E ele vai conseguir os objetivos e os sonhos dele, e ela veio, né? E eu estou muito feliz por esse dia de hoje, de estar aqui com vocês nesse programa. Maravilha, maravilha. E a presença de vocês nesse programa tem um conteúdo especial, por ser o mês das mães, e aí nós sabemos que as mães sofrem tanto pelos filhos, né? Isso é um fato. E principalmente pelos filhos que muitas vezes estão presos, procurar outros caminhos, né? E o tema de hoje, do No Estreito, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O pastor Júnior Firmino já foi fiscal de presídio, já fez evangelismo também. O trabalho do pastor Henrique também faz evangelismo no presídio. Então nós vamos saber um pouquinho sobre isso antes de entrar no Estreito, né? E eu queria saber de vocês, eu vou começar com a pergunta para vocês, vocês ficam à vontade aí. Como é a preparação que vocês precisam ter ou vocês têm antes de ir ao local, ao presídio? Eu trabalhei dentro do sistema. E dentro do sistema a minha função era fazer a cadeia andar, fazer ela funcionar. Então lá eu estava para assistir os internos e assistir também os agentes. Eu era o mediador entre eles. Tinha dias que eu chegava, estava tudo bem, mas tinha dias que eu tinha que julgar ações que eu nem vi, nem sabia como começou. E lá é um ambiente estritamente pesado. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei num presídio que nunca tinha recebido interno, era novo. E a gente foi lavar o presídio para poder receber os internos. Parece brincadeira, mas quando a gente lavou, a água que saía já não era de uma cor normal. Tinha cheiro de sangue. Você olha assim, como? Se nunca teve ninguém aqui, nunca morreu ninguém. Tinha dias que eu chegava para trabalhar, passava no corredor, aí você ouvia bater assim, ó, do canto da parede até em cima. Não tinha ninguém. Teve dias de chegar para trabalhar, tá os internos batendo tudo nas portas e dizer assim: Senhor, apague a luz que a gente vai dormir porque o dono da cadeia já chegou. E eu nunca tinha trabalhado. Como assim o dono da cadeia? Senhor, o dono da cadeia. Aí foi que eu fui entender que eles estavam falando do inimigo das nossas almas. E eles preferiam ficar no escuro e dormir do que ficar
lá porque estava difícil. E lá tem manifestações. Então, eu ia trabalhar. E por ser cristão, eu ia orar, pedir a Deus que meu dia fosse calmo. Imagine entrar e ficar no meio deles, porque você vai ficar literalmente no meio, quem vai evangelizar, não vai ficar a grade ali, eu aqui, eles lá, não, vai ficar junto. É próximo mesmo. Conversando, vai estar lá conversando. E eu sei que não é fácil, Então, quem vai fazer uma obra no presídio, ele tem que se preparar muito, ele tem que jejuar, orar muito, consagrar o dia, porque ele vai lidar com pessoas não levar até muitas vezes problemas de casa para lá, né? Tem que nenhum. Não vice-versa. Nem trazer, porque assim, ele vai para um lugar conversar com pessoas articuladoras. Eu conheço um preso que você chegava e ia levar o interno para, melhor dizendo, o interno, ia levar o interno para falar com o advogado. Quem é o advogado? Fulano tá, não precisa não, eu faço um habeas corpus melhor do que ele. Então, porque o sistema ensinou ele a fazer aquilo. O sistema transforma ele em doutores. Por quê? Porque em 1964, a justiça pegou o preso comum e juntou com o preso articulado. Aí organizou o crime, porque a cabeça emana poder para o corpo. O corpo está lá, tem força de executar. A cabeça não, mas ela manda. Então, aí organizou. Aí ficou uma coisa diferente. Hoje a gente tem um Brasil que um crime é mais organizado do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa da sociedade. Pastor Henrique, e aí sua preparação? Tem a ver, é a mesma coisa ou tem algumas coisas diferentes? É a mesma coisa, porque assim, ele falou do sistema carcerário, manifestação, muitos ali são, na linguagem popular, ligeiros, né? Eles são articuladores. A gente tem que ter muito cuidado, oração, jejum, busca. É um período quinzenal que a gente faz o trabalho no presídio e a gente tem que buscar o máximo possível de coerência, de responsabilidade, porque não é fácil. Não é fácil você pegar homens que muitas vezes estruparam e ele tem, que nem a gente estava conversando antes do senhor chegar, ele tem a forma dele de ver o abuso e a família tem outra forma de ver o abuso. Então ele ali se diz que é inocente e a gente tem que fazer tanto trabalho psicológico como trabalho espiritual. E é uma coisa muito difícil. Quando você sai do presídio, não sei se acontece com o meu amigo aqui, meu irmão pastor, eu saio de lá com muita dor de cabeça, é muita opressão. Você ouve muito, você fala menos e quando você vai falar, é melhor que você fale da Bíblia e da parte espiritual do que você queira falar algo a respeito de algum problema ou tentar resolver da sua forma, né? Eles querem que entre em contato com a família, tem pessoas que não recebem o jumbo, que ali toda quinzena eles recebem ou o material de limpeza ou a sua alimentação. E eles querem que aquela pessoa que faz o trabalho espiritual, que está lá semeando a palavra, convença a família ou convença a esposa a visitar. Muitos estão presos por causa de penha, né? Do lado de fora a esposa não quer visitar, está sem visita de ninguém, né? Aí eles querem articular e a gente de uma maneira religiosa, né? Tenta semear a palavra para ver se tem alguma mudança, para ver se vai haver alguma mudança naquela pessoa. Porque, que nem ele falou, o sistema carcerário brasileiro é muito arcaico e é muito diferente de outros lugares, né? São permissividades que a lei dá ao preso, como saidinha, como ele poder estar no semiaberto, que faz com que o preso tenha tamanha ousadia de não se importar de estar solto ou de estar preso. Entre eu conviver ministrando o evangelho e estar nas penitenciárias pregando o evangelho, eu faço a obra missionária nas ruas, né, nos terminais e principalmente no mercado Urbano Franco, onde ali eu vi pessoas sendo assassinadas, presas, diversos traficantes, que entrou, que saiu, que eu vinha entrando, vinha saindo do presídio. Então não é um trabalho fácil de maneira nenhuma. Mas assim, creio que todos que estão aqui, eu creio, né, vou colocar a minha posição na regeneração, porque um homem ele não é capaz de regenerar outro homem, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer isso, né? Sou testemunho vivo, eu mesmo, né, sou ex-dependente químico, me envolvi com um crime pesado, crime organizado na região de Socorro, e depois me tornei dependente.
né? Trafiquei muito, usava muita droga, cheguei até a usar o crack porque a cocaína não fazia mais efeito, né? Então a gente começava com o melado, que é a maconha misturada com o crack, e depois estava no cachimbo usando o próprio crack, já era pai de 2 filhos e me aprofundei. Graças a Deus não cheguei a ter preso, teve algumas acusações, mas fui absolvido. Não cheguei a ir para o presídio, mas passei por uma clínica de recuperação, onde lá o que me ajudou foi uma Bíblia que eu ganhei. Amém. Ganhei uma Bíblia naquele lugar, naquela clínica. Deu uma Bíblia de presente a quem você ama, né? A lógica do sentido é esse. A palavra, ela, para quem crê, para quem quer, ela tem um poder de mudar a vida do homem. O nosso amigo adventista Rodrigo Silva, em um podcast, ele falou algo interessante que eu guardo para minha vida. Ele falou o seguinte: se você levar qualquer livro para um presídio, ele não vai mudar a vida de uma pessoa, mas olhe a história e olhe o que a Bíblia fez dentro de um presídio ou dentro de qualquer outro lugar, porque o menor artigo que tinha na clínica ao qual fiquei era um 17157, que é 171 estelionatário, né? 157 é roubo. O resto era tudo artigo grande, enorme. São pessoas que já tinham passado pela cadeia, mas estavam querendo sair também das drogas, do vício. Então, assim, ali era 3 cultos ao dia. Temos 3 cultos ao dia. E no dia que ninguém queria que tivesse culto, eu era o cozinheiro, eu sou cozinheiro. No dia que ninguém queria que tivesse culto, foi que Deus veio e derramou a sua graça. Nós sabíamos alguns louvores, né? 5 louvores, contava-se nos deles. Tem em torno de 16 pessoas dentro de uma casa, com segurança zero, com acesso a tudo, para ter um atrito, uma briga. E ali os rapazes começaram a fazer o culto forçado, e esse culto de 7 horas da noite foi até 3h30 da manhã. E o Espírito Santo, eu nunca vi uma coisa igual àquela. O Espírito Santo tomou pessoas analfabetas que abriam a Bíblia e pregava pelo poder da palavra. Eu quebrantei naquele momento, pedi perdão a Deus e Deus me salvou. Amém. Mas a cada dia. O que é que a palavra de Deus nos instrui? Jesus dizendo especificamente a Pedro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só que o contexto dessa palavra diz algo interessante. Ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ele vai ganhar. E que vida é essa? É a vida que a gente vive, né? Se você quiser perder essa vida promíscua, mundana, que eu vivia, falar de mim, prostituição, droga, arma, tráfico, roubo. Tem que ter uma mudança, né? Tem que ter uma mudança. A pessoa tem que ter uma atitude, né? Verdade. E aquilo faz toda a diferença. Então, eu tenho uma pergunta para os dois, a mesma pergunta, sobre o início da evangelização nos presídios. Eu sei que existe um preparo espiritual para a gente chegar em todos os lugares, na verdade. Mas existe um cuidado a mais, eu acho que quando chega em um lugar tão pesado assim. Eu quero perguntar, nos primeiros dias, nas primeiras vezes que o senhor entrou para evangelizar, teve algo interno que você sabia sobre o crime que ele tinha cometido, que era algo muito pesado, e que no momento você pensou assim: eu não quero falar com esse homem, eu não estou me sentindo bem, como se o homem quisesse sair, sabe, para se vingar de alguma forma. Chegou algum momento assim? No meu caso, sim, porque o meu evangelismo era eu trabalhando, ainda tem uma resistência maior ainda. Você estava lá dentro, né? Fazendo meu papel, trabalhando, e evangelizando também. Como que era feito isso? Eu não posso, de maneira alguma, nem antes, nem hoje, entrar em nenhum presídio para evangelizar, porque eu já estive do outro lado. Se eu entrar como ele entra, eu vou morrer. Se Deus não me proteger, eu vou morrer, porque o interno, ele vai ver a pessoa. Se você trabalhou um mês no sistema, ele vai lhe ver pro resto da vida como agente. É uma coisa, um rótulo que nunca mais vai sair da sua vida. E tem uma coisa, eles têm uma memória, aquela memória de elefante mesmo, que ele viu uma vez e vai lembrar de você pro resto da vida. Então, teve situação que sim, por exemplo, Daniel é sabedor, eu sou pai de duas meninas. Então, para mim, um crime de estupro com requinte de crueldades, para mim era uma coisa mais difícil, até por ser pai e porque eu conhecia todo o contexto.
Por exemplo, na época que eu evangelizava também e trabalhava, teve um interno que estuprou a sobrinha da mulher dele. Esse estupro teve mais umas coisas que foi tocar fogo na menina viva e arrancar o útero da menina pela genitália ela viva. Então, para mim, era uma coisa absurda. E quando você foi oitivar a pessoa, você pergunta, o que foi que aconteceu? Aí ele diz, ela passava por mim e tentava me seduzir. Ela passava por mim, botava uma saia bem curtinha, uma roupa bem curta e ficava olhando para mim e me chamando. Aí eu ficava, poxa, não é certo, mas ela tentava me seduzir, E eu fui lendo o papel, quando eu olhei a idade da pessoa que estava tentando seduzir ele, aí de qualquer forma a gente é ser humano. Aí sobe aquela coisa que você diz, não vou nem mais ouvir esse sujeito. O cara dizendo que uma menina de 3 anos estava seduzindo ele, tentando... Então, e se você observar, eu estava dizendo assim, se você observar, quando acontece uma fatalidade, o cara tem uma namorada e saiu, foi para um motel com ela e depois ela teve problema e disse que não consentiu, ele não é um psicopata. Foi uma fatalidade ali. Pode ser verdade e pode não ser. Só quem sabe ali é Deus e alguém que consiga entrar na mente dela para ela falar a verdade. E eles, né? Eles próprios. E ele já entra como estupro, do mesmo jeito. Mas não foi uma coisa hedionda. Então, mas para um cara que diz que uma criança de 3 anos vai seduzir ele, então já é uma psicopatia. Então dificilmente ele vai ser ressocializado. Dificilmente. Então, para mim, pregar para uma pessoa dessa é mais difícil, sabe por quê? Porque para Deus entrar, você precisa o quê? Reconhecer. Então, eu digo hoje sempre, eu sou melhor do que o que eu era. Porque hoje eu sei que eu erro, que eu peco, mas eu sei que eu faço. E quando eu consigo admitir que eu errei, a Bíblia diz que quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, foi a hora mais difícil para mim. Pesado, viu? Pesado, não? Isso. E aí, Zé? Mas Tá senhor, eu chamo senhor, você chama ele de senhor. Eu concordo plenamente com o nosso irmão, pastor. Eu estou na mesma linha de pensamento, porque assim, outrora, quando ele sabe, né, quem faz parte do crime não aceita o crime de estupro, em hipótese nenhuma. Tem algumas coisas que... Como se fossem umas regras, né? Tem as regras, tem questão de bater em mãe, de roubar idoso. Ele sabe até melhor do que eu, porque ele, né? Tem algumas regrinhas básicas que se fizer, morre. Tá entendendo? Eu, na mesma linha de pensamento que ele, depende do ponto de vista. Que nem eu conheci um jovem que... O que aconteceu com ele? Ele casou com uma pessoa menor e teve relação, e quando ele descobriu uma traição, ela pegou e denunciou ele tá preso. Tinha prestado o Enem, passou tudo certinho, já ia fazer faculdade e tá preso. Então cada caso é um caso. É muito difícil para eu chegar e dizer, olha, cara, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui tem jeito. Porque a gente observa algo interessante, o ladrão na cruz. Quem sabe qual foi o crime dele? A pederastria naquela época era comum, e o senhor sabe, estudando teologicamente era comum. Eu acho assim que a gente não tem essas experiências vividas, né, em presídio. A gente não tem o costume de ir, nem essas experiências também vividas com esse mundo da droga também. São coisas que a gente vê que o ambiente realmente é hostil, é violento. O mais que a gente aproxima, que a gente imagina, quando a gente assiste filme tipo Carandiru, Cidade de Deus, que mostra um pouco, claro que é uma obra de ficção científica, mas acho que mostra um pouco a realidade, né? A minha pergunta a vocês é assim, se você já, fora do ambiente desse mundo das drogas, ou fora do ambiente de um presídio, se você já reencontrou uma pessoa fora e se ele se aproximou para lhe cumprimentar, ou que se você teve algum receio dele ficar lhe observando. O que acontece quando acontece um reencontro de vocês com quem vocês encontraram lá dentro? Como isso acontece? Qual é o sentimento que existe? Eu vou complementar a ideia de Arnon, rapidinho. Se das duas formas, tanto uma forma positiva, que a pessoa, né, aceitou Jesus e mudou de vida, tem um lado bom, mas também se você reencontra a pessoa e a pessoa não mudou de vida. Aí, só para complementar. Eu tenho duas coisas engraçadas para falar. Assim, eu sou muito fechado, mas eu sou muito pela questão de... Eu posso até nem gostar da pessoa, mas eu jamais vou chegar e distorcer o que ela é.
eu não tenho amizade, mas não vou chegar e falar mal ou tentar destruir a pessoa só porque eu não sou amigo dela ou não tenho um contexto com ela. Eu sempre sou muito transparente. Certa vez eu congregando numa igreja, aí eu tenho a voz, como falou, grave, né? Imagine assim, gritando numa porta de um pavilhão. Aí eu tava ministrando a palavra, aí um certo irmão disse assim, meu Deus do céu, quando eu ouvi a voz de você pregando, chega me deu um frio aqui dentro, porque eu lembrei de quando você gritava lá no pavilhão meu nome, eu já ficava me tremendo na cela. Só que assim, eu nunca, como eu falei, eu nunca bati em interno nenhum, eu sempre usei de psicologia. Você quer ficar mais preso, já está preso, quer ficar mais preso, eu vou tirar alguns privilégios seus. Ao invés de bater, você está acostumado já a apanhar. Você tirar privilégio, a pessoa vai sentir mais, o castigo vai sentir mais. Para quem está acostumado a apanhar um tapa hoje, passa a dor, esqueceu. Já encontrei interno que, por meio de Deus, ele se ressocializou. Pelo sistema eu não acredito em ressocialização, deixando claro. Mas por meio de Deus, sim. E já encontrei quem não se ressocializou, mas quando me viu, disse, Senhor, eu estou tentando. E aí, Pastor Henrique? Já aconteceu já diversas vezes, né? Porque a gente que trabalha no comércio encontra, muitas vezes, é capaz de eu encontrar daqui a pouco quando eu sair daqui. A maioria não são ressocializados, a maioria não são. Deixar claro isso, porque o sistema não converte ninguém, principalmente o sistema brasileiro, que é um absurdo, mas pela graça de Deus, por Deus, eu já encontrei muitas pessoas de me chamar para ir para o interior, para a igreja que congrega, para ministrar a palavra, e dizer, cara, eu tô bem, e vem aqui, e vou na sua igreja, estou congregando, estou pregando, e encontrei muitas pessoas sim também, no sentido de mudança de vida por intermédio de Deus, mas a maioria não se ressocializam, que nem eu disse. Eu vi pessoas, quando eu disse a ele, antes de a gente entrar, que eu tinha um conhecido meu que tinha puxado 6 cadeias, então já é costume dele tá nessa rotina, se acomodando naquilo. Então vamos embora, já que nós, né? Eu só complementando uma coisa interessante que o pastor Henrique falou, eu tive, eu acho que 2, 3 vezes fazendo uma visita a um parente meu dentro do presídio, e logo que eu cheguei eu já senti aquela coisa opressora no local. Quando eu comecei a entrar, que tem aquela revista toda, senta não sei o que, tira, desmonta a pessoa todinho, depois monta de novo, e quando você vai entrando tem aquelas portas ali tudo, você vai, sabe, sentir a opressão pior ainda. E eu vou dizer assim, eu fiquei dentro de uma, não sei como é que chama, uma ala, onde tinha várias pessoas, e quando abriu aquelas grades, que ficou no espaço, acho que como aqui no estúdio, um pouco maior, né, do que o estúdio aqui, e era um montão de mais de 50 presos ali, cada um com uma história diferente, e eu e minha irmã Márcia lá, assim, eu paralisei, assim, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, me tira daqui, me pra grade assim, eu pego na grade e tiro daqui. É terrível. Porque é terrível, terrível. E Jorge, por incrível que pareça, foi tão tenso pra mim, assim, uma péssima experiência. E fora a opressão, você percebe aquela opressão espiritual. E minha irmã Márcia, um beijo, te amo, é um bocão. E ela chegou para conversar com todo mundo, fazendo entrevista, Jorge. Aí tinha um rapazinho assim, não sei qual é a sua idade, mas assim, parecendo o pastor Henrique, novinho. E assim, você não dava nada por ele, assim, foi preso por causa de alguma bobagem, né? Aí minha irmã chega perto dele, ei, me fale, o que foi que... Por que você está aqui, menino? Assim, já prosando ali. Aí eu do lado assim, né? Tudo quieto no canto aqui, só aqui assim, ouvindo. Aí ele falou, rapaz... Eu cheguei injuriado em casa, minha mãe escondeu minhas drogas, eu cheguei, matei ela e matei meus 5 irmãos. E ele assim, sabe, como se nada acontecesse, naturalidade. E aí eu olhei assim, eu falei, mentira daqui, pelo amor de Deus. Eu piquei. Então assim, fora tem a opressão espiritual, e também tem essa situação, que é muito, pra mim, eu vou dizer, pra mim que não tem essa experiência, é muito complicado, mas pra vocês, né, que tem que... Deixa eu só falar uma coisa pra você entender o que era isso na minha vida. Eu trabalhava lá e chegava em casa,
A gente já chega com uma coisa que já é diferente. Você tira a roupa na porta da sua casa para não entrar, para não trazer doença, para não trazer uma opção de coisa para dentro de casa, até maus fluidos, como as pessoas falam. E tem uma coisa particular. Eu já estava assim, tão enclausurado aquilo na minha vida. O preso, ele fala muito assim: e aí, porrinha? E aí, irmãozinho? E às vezes, meu filho pequeno, Brian hoje tem 26 anos, vinha falar comigo: aí, porrinha, fique quieto, viu? Fique quieto. E aquilo já estava entrando dentro de mim, eu já estava levando aquilo dali para dentro da minha casa, porque já estava na mente, muita coisa na cabeça. E aí eu fui vendo que aquilo dali foi me fazendo mal. Aí eu fui entendendo o ambiente daquilo dali. Mas vamos embora. Agora nós vamos chegar no estreito para vocês. No estreito de hoje vai trazer essa pergunta aí. E eu queria que vocês analisassem e respondessem. Olá, turma linda do Vamos Celebrar Podcast. Quero deixar um beijão para esses apresentadores maravilhosos, Arnon, Ingrid e Daniel. E quero aproveitar para deixar uma pergunta para vocês, para que me respondam junto com seus convidados. Vamos lá? Se você tivesse um irmão ou parente que cometeu um crime de estupro ou alguma atrocidade, essa pessoa foi presa, cumpriu a pena fielmente e agora teve a oportunidade de ficar em liberdade. Só que seu parente não tem para onde ir, não tem onde morar. Você daria essa oportunidade a esse parente? Você o levaria para morar em sua casa? Como você reagiria a essa situação? Estou aguardando a resposta, hein? E aí, no estreito pra você. Eu vou. Ela falou que podia ser, por exemplo, estupro ou qualquer outro crime. Vou falar de estupro. Eu não levaria pra minha casa de jeito nenhum. Eu sei que a gente tem que trabalhar o perdão, mas não. Vem se ele mostrasse que ele mudou de vida. Não. Eu acho que no caso de uma mulher, é muito diferente de um homem, sabe? Você é homem, você tem um amigo e tal, sei lá, um irmão. Você tem aquele ressentimento, mas você sabe que com você ele não vai fazer. Mas e comigo? Ele fez com fulano, por que ele não pode fazer? Ah, mas ele cumpriu tantos anos. Certo, mas a pessoa não muda assim. Tipo, eu moro sozinha, entendeu? Vou levar pra minha casa, colocar minha vida em risco. Perdoa, que você fique bem, que Deus abençoe, mas eu vou lhe ajudar a você encontrar um outro lugar, não vou lhe desamparar, eu vou lhe ajudar. Mas na minha casa, no momento, não vai dar. E aí, senhor Júnior Ferreira? Eu penso assim, quase que da mesma forma dela e vou mais além. Porque assim, eu sei o que um estuprador passa na cadeia. Ele passa por várias vergonhas, vários problemas, num ambiente que ele não tem direito a usar a sobrancelha, não tem direito... ele não vai usar a sobrancelha dele lá, porque os outros presos não vão querer. Ele vai usar a cueca dele cortada como se fosse uma lingerie de mulher. Ele vai passar por várias celas. Isso a gente não vai poder controlar. E outros que talvez tenham cometido o mesmo crime que ele, mas na hora lá de pesar a mão sobre ele, vão pesar, vão fazer ele sofrer, vão julgar. E na maioria das vezes ele não vai aprender, porque já aconteceu de o cara sair, passar 11 dias na rua e cometer o mesmo erro e voltar. Então, por essas coisas e por acreditar também que o sistema não ressocializa ninguém, de que forma? Eu sou preso, sou privado só da minha liberdade, eu roubo o teu carro, aí eu passo 2 anos preso, ganho a rua, passo por você, não lhe devo nada. E o carro que eu roubei seu? Acredito que vai haver mudança no dia que o sistema fizer isso. Você roubou um carro, você vai trabalhar até pagar o carro da pessoa. Depois que você pagar, você vai começar a cumprir sua pena. Aí vai ser uma coisa mais severa e a pessoa vai pensar 1000 vezes antes de fazer. Pitágoras diz: educar as crianças para que não se puna os homens. O socialista pega o que Foucault diz. Foucault diz que o sistema brasileiro já é falido porque ele já começou errado. Mas o socialista não pega a Bíblia para levar para dentro da igreja, que seria uma forma de ressocializar melhor. Ele não pega, ele só quer que o preso seja
ressocializado. Os direitos humanos é só para os humanos que se comportam como animais, porque ele vai ajudar o humano que se comportou como animal, mas não vai na casa da mulher, do pai que teve a filha estuprada, da mulher que foi estuprada. Ele olha quem fez o delito. Então, assim, eu ajudaria, mas jamais colocaria na minha casa. Por quê? Porque eu jamais vou fazer da minha alma uma opção. Eu vou fazer dela prioridade. Então eu não vou levar nada para minha casa que vai tirar minha paz. Eu tenho minha filha, eu fiquei com meus filhos pequenos e eu fui casar depois que minha filha era grande, mesmo sendo uma mulher, porque eu não sei quem vinha com a mulher, um cunhado, um primo, uma coisa, tá perto da minha filha e fazer mal à minha filha. Então eu jamais levaria uma pessoa assim. Eu iria arrumar um dinheiro para pagar um lugar e dizer, fulano, você não vai ficar desamparado. Mas na minha casa não, irmão. E aí, pastor Arnon? A mesma opinião dos irmãos também, é muito difícil. Você levaria assim? Não, rapaz, para levar a nossa casa, para o nosso convívio ali. E você tá dormindo em paz ali no seu quarto sabendo que uma pessoa, sei lá, com comportamento que não vai acontecer, dormindo ali no outro quarto, ali você totalmente vulnerável, né? É muito complicado. A gente perdoa, porque a gente tem a obrigação de perdoar, a gente é cristão. E se a gente não perdoar, a gente tá sendo anticristo, né? Nessa parte. Sempre digo assim, pastor, acordado eu sou um leão, dormindo sou um gatinho. É verdade. Então é muito difícil. Realmente a gente faria de tudo para ajudar, mas levar para nossa casa, para nossa intimidade, para o nosso dia a dia é meio difícil. E você, senhor Henrique? Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, mas eu vou fazer. Se fosse já quer ser uma pergunta, não vou precisar do programa aqui. Se não, fosse, você tá aqui para responder primeiro. Se fosse um irmão nosso que a gente cresceu de infância, um irmão que a gente cresceu junto, sabe, acompanhou, ele cometeu essa falha, né? Você tá fazendo a pergunta ou tá respondendo? Estou respondendo com uma pergunta. Certo. Se fosse um irmão nosso, né? Porque cada caso é um caso. Eu concordo também, eu não levaria para minha casa, eu tenderia a ajudar da melhor maneira, porque nem hoje eu ajudo, né, tenho casas de recuperações vinculadas ao Ministério Irmãos em Cristo, para levar o adicto que chega até a porta da igreja pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu não vou botar dentro da igreja, óbvio, nem vou levar para dentro da minha casa, mas eu vou levar ele para a clínica de recuperação, né, tenho contato com o Manaim e com a Benção da União, então eu levo para lá. Mas se fosse meu irmão, que eu cresci, que eu pus no braço, como é que ficaria? Eu ia deixar ele em qualquer lugar ou ele ia acolher? Você levaria ou não? Eu creio que se fosse uma pessoa íntima, eu levaria sim. Eu levaria sim. Mesmo sendo estupro e você tendo filhos... Ela perguntou não somente estupro, mas ela frisou, né? O estupro, né? Mas a pergunta não foi somente do estupro. Independente do crime, eu sei que o sistema não vai ressocializar, que nem eu concordo plenamente com o pastor, mas se fosse o meu irmão, com o qual eu cresci junto, né, eu levaria sim. A gente responde, né, cada um da sua opinião. Complicado, viu? Qual a situação? Essa é de estreito mesmo. E eu ainda tenho um trauma na família. Eu tenho um sobrinho que foi abusado pelo pai. É uma coisa que é muito complicada. É muito complicado. Então vamos embora. Deixa eu fechar aqui a conclusão aqui rapidinho. A gente muitas das vezes, cada um tem sua opinião, você também tem sua opinião em casa, mas a ideia é o seguinte, nós precisamos sentir esse quadro no estreito, para a gente sentir na pele como seria. Nem todo mundo, independente, porque muitas vezes as pessoas que estão lá de fora não sabem como é precário lá, né, aquela toda a movimentação que acontece no presídio, essas coisas todas assim. Nós não sabemos o que acontece lá, nós estamos sabendo pouco, assim, 10% da parte deles aqui, que é importante. Mas tem mais coisas lá dentro que nós não sabemos. Então, o que acontece lá dentro? Como é que eu tenho um filho e um irmão meu matou, degolou uma pessoa e eu vou levar para dentro da minha casa? Eu, sinceramente, Daniel, não vou estar em paz. Eu não adianta eu sair para a rua sabendo que meu irmão fez isso e eu vou deixar com meu filho. A minha mente, eu vou trabalhar como? Eu vou ficar mais preocupado em estar em casa 24 horas do que propriamente na rua. Eu não vou viver. Então, assim, eu acho que nós precisamos sentir na pele realmente isso. Não é por mim, não é por Ingrid, Arnon,
pastor Júnior, pastor Henrique, é pelos nossos. As coisas já tornam outra coisa. Você vai para uma casa e alguém furta e rouba e por aí. Quando você chega em casa, você fica observando as coisas que sumiu. Você já fica você não fica em paz. Então, eu acho assim, a minha opinião, né? Nós precisamos dar uma prioridade para tudo, a nossa paz de espírito. Se nós não temos, eu acho que não adianta você fazer uma coisa que sirva de exemplo para outros, mas você não está em paz. Isso. Eu vou chegar e mostrar para as pessoas, para ele, olha, meu irmão saiu do presídio e agora está lá em casa, assim, eu falando minha opinião, me perdoem, viu? E está lá em casa, eu mostro para você que ele está lá em casa, olha, pô, é um servo de Deus mesmo, mas eu não vou estar em paz. Então, para mim, isso não adianta. Adianta eu estar em paz. Eu acho que todo mundo que passou por esse processo precisa querer mudanças. Então, da mesma forma que ele procurou outros caminhos, eu tenho que procurar também uma melhoria, procurar um local também para ficar, né? Para se encontrar, mas não dá. Assim, eu não colocaria. E eu tenho uma situação dessa na família e a minha resposta da minha família sabe qual é. Não daria guarida. Né? Eu sou muito rígido em alguns pontos, então eu acho que cada um tem que pagar pelos seus meios, tem que correr atrás disso. Deus está aí dando oportunidade, não para mim que sou cristão, para todos. Deus está aí para dar oportunidade para todo mundo. Então, assim, nós temos que querer, nós temos que buscar. E nós também temos o direito de arcar com as consequências que nós causamos, né? Não é assim também. E se a gente muitas vezes abre espaço e dá essa guarida para aquela pessoa, a pessoa vai nos sentir no direito de fazer. E se fizer dentro da minha casa? Eu vou me sentir culpado, né? Entendeu? Quando a desgraça acontecer na minha casa, você não já foi avisado daquela situação que já foi feita, por que você levou para sua casa? Você entende? Então, assim, para não levar essa culpa, para não estar com a mente tão preocupada e com falta de paz, eu prefiro não levar. É isso. Depois eu quero pedir a vocês que deixem sua opinião aí nos comentários, é muito importante, né, meu diretor? Para isso. E se você levaria ou você não levaria? O pastor Henrique aqui falou a opinião deles, nós respeitamos, mas aí cada um tem sua opinião. E é isso. Certo? Vamos embora para os nossos comerciais. sou a Bispa Clícia, tá? E tô passando aqui para te convidar para o nosso encontro agora sábado, dia 13, às 18 horas. Teremos o Celebra Canta Damares. Vai ser aqui na nossa igreja, na Tempo de Restauração, Igreja Pentecostal Tempo de Restauração, na rua 190, número 13, no Conjunto Albano Franco. Você é nosso convidado. Vem com a gente. Quero fazer um convite especial a todos vocês, que em julho o Projeto Celebra está lançando um novo projeto chamado Canções Eternas. E você é o nosso convidado especial. Certo? Então fique ligado em nossas redes sociais, que nós vamos passar a data tudo certinho, e aí o local também. Então vai ser bênção de Deus. Projeto Celebra Canções Eternas. E agora vamos para a nossa prova Quem Sou? Vamos saber como é que tá os dotes artísticos aqui. Deixar o pastor Henrique menos texto, que tá muito... Tem que trazer a pimenta, meu diretor. Tô tranquilo. Então vamos começar pela dupla. O pastor Júnior Firmino e o pastor Arnalvina são a dupla aí. Eu quero que vocês dois, né? E aqui a pastora Ingrid de Souza com o pastor Henrique também são a dupla. A Quem Sou Eu é o seguinte: eu coloco o nome de um personagem bíblico. E daí a pessoa vai desenhar até a pessoa adivinhar. Tem que ser objetivo. Pode ir falando até, sabe, é Samuel, não sei o que, vai falando até acertar. Certo? E vice-versa. Beleza?
Então, para o pastor Arnon, Vamos. que ele vai mandar aqui para o Júnior Firmino, Certo. certo? Então, vamos lá. Eu fico assim, Tem ó. tempo? Tem tempo sim, com certeza tem tempo. Meu Deus, tô falando que tem tempo. Bora. Simbora, valendo. Que personagem é Você vai esse? desenhar. Claro. Vamos ver os artistas aí. Só quem pode responder é Júnior, viu? Eu falo Júnior porque nós temos intimidade, mas é pastor do meu respeito. Mas até Daniel, assim, isso é besteira. Título. Cada lugar. Bora, pastor Arnon. Mostra esse desenho aí, essa obra de arte. Título não pode dizer. Que personagem é esse bíblico? Eva. Tá no canto do pé. Para Júnior Firmino. Não, para Ingrid Souza, né? Ingrid, minha letra tá terrível. Leu? Li. Agora para o pastor Henrique. Quem sou eu? Sou péssima nesse inglês. Péssima. Você tem o dom de visão? Então você vai preparar aí pausado. Tô de revelação. De revelação. Que personagem é esse? Quem sou eu? Tá, diga, tá na cara. Vamos Na lá. cara, né? No outro programa, né? Fala, Ingrid, olha pra tela e diz, tá na cara. Você tem a propaganda. Rapaz, esse tá muito difícil. Né? Chuta. Vai juntando aí. Chato. Esse tá Foco, muito presta difícil. atenção. Tô prestando atenção. Bíblico. Olha, tá um personagem bíblico que tá uma Detalhes, benção. detalhes são muito importantes. Júnior já quer ali, os Mo- da revelação. Moisés. Vamos. Meu Deus, não. Peraí, viu? Vai ser do mesmo jeito. Ela muda o desenho e só deixa maior. No último programa ela colocou o rosto de vários formatos, redondo, quadrado, mas dentro fica um personagem. Tadinha de Cícero sofreu, viu? Peraí, viu? Meu Deus, eu vou abençoar todo mundo. Vou desenhar. Desenho aqui, eu tô de... Pastor, agora não tem como. Eu agora sei aí, quem é. Rapaz, vamos Bíblia. tá difícil de distinguir aí, viu, nesse desenho. Mas tá... Lembra que o foco é um aqui, né? O foco é um. Não precisa ter aí. Pode falar, você vai falando, personagem bíblico. Deixa eu ver. Elias, Ezequiel, Não, Jeremias, Daniel. vai a Bíblia toda, vai até o Apocalipse. Deixa Tá eu ver. fácil. Daniel, não tem como ser Daniel aí. Ela botou essa satanice aqui. Não tem Vai como identificar. distinguir, não. Não é possível. Perdeu. Toma. Não, Quem perdeu. você Eu acha acho que que é é? Ana, que teve um filho aqui. Ana e seu filho. Daqui é uma espada, mano. Esse homem grandão aqui é Golias. Davi e Golias. Tá vendo? Golias Não, ele sabe afunda e acerta. É mesmo, velho. Agora que eu percebi, de verdade. Ela Agora nasceu eu- primeiro pequeno, mas Tá, eu sei que eu não sou boa. Melhor é acho que lindo. Oi. Eu ia chutar, mas. Eu botei a funda, você viu? Pastor Júnior Firmino, que personagem é esse aqui? Para o pastor Arnon Viana. Viu? A ver se aí tá. Se for, dona revelação. Simbora. Valendo. Quem sou eu para o pastor Arnon Viana? Tá 1-0. Vamos ver se o pastor Henrique ele é fera no desenho, viu? Agora é a vez do desenhista. Aqui, né? O pastor Júnior Firmino tá pensando. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. E nessa luz eu só dá pra. Ele quer fazer a Bíblia toda, o Tem diálogo detalhes, todo. né? Tem muitos detalhes aí. E com riqueza de detalhes, vai a arte do pastor Júnior Firmino. Valendo. Quem sou eu para Arnon Viana? Deixa eu como ele é minimalista. Pega na Ana música. Vice.
Ele demorou isso tudo. Tá parecendo negócio de Fighter. Horyuken. Derrubando o joguinho do Golias de novo. Não. Já foi. Bora, nada ainda. Atente, no contexto. Vocês são. Elias. Não. Ele faz um negocinho ali, se atenta no contexto. Ó, Meu Deus do céu. 2. Ah, não, o pensamento aí sai da cabeça. O penso. Não foi o pensamento que bateu na cabeça. Paulo e Silas. Não. Bora, Licina, tem alguma prisão aí? Jesus. Não, Jesus não. Jesus já foi no meio, volta tudo. Quer fazer um desenho? Ou esse daí tá bom? Tá bom. Não consegue não. Liloso assim. É Jonathan. Não. Perdeu. Não, perdeu. Manda aí. Sei não. Quem? Manda pra o meu. Mostra aí, mano. Olha a arte. Olha a arte, meu diretor. 2 irmãos. Abel, rapaz. Caim Perdeu. Caim. Era Abel aí. Deu uma pedrada no. É verdade. Pedrada. A pegada, o cara você não mandava. É, caiu. Aí bota aqui assim, ó. Jogou, aí botou Horyuken. Horyuken! Aqui Liloso é muito difícil. Né? É, Luz. Vamos embora. Pastor Henrique, eu que sei que você é fera. Vai conseguir. Certo? Para Ingrid Souza. Pronto. Pastor Henrique agora que é fera no desenho aí. Para a cantora Ingrid Souza. Gente, os desenhos de vocês são os melhores, viu? Tá, parabéns, você foi. Ingrid, com a frase dela, eu vou fazer uma camisa só pra ela. Ei, nós dois se superamos. Está na cara. Parece Elias? Só tem Elias, velho. Só tem Elias. Ingrid, que personagem é esse? Não é a coisa de Moisés? Natal, não. Adão não tem como. Vamos embora. Desenha a mesma coisa com o maior. Olha pra você aqui, onde ele tá desenhando ali. O povo é engraçado. Desenha, aí fala assim, não, você conseguiu, não, a pessoa vai desenhar maior pra você. Pra ver se ela entende. Agora. Que personagem é esse? Valendo? Elias? De novo, mulher. Vai Né? ser arqueólogo. Ei, rapaz. Esaú? Eu já tá chutando na doida João, já. Elias? De novo, Elias. Só tem Elias na Bíblia. Enoque? Tá andando com Deus, né? Ele tá andando com Deus aí. Peraí! Vamos. Peraí, Olha, eu tenho. Não, peraí. Essa aí. Ele já sabe, já Não. pegou. Ele Pode pegou. mostrar, acabou o tempo. Pegou. José do Egito. Ah, não, as pirâmides. As pirâmides. Ele tá pensando da Harmônia da Linda. Mas eu pensei que era Jacó subindo na escada. Poxa. No sonho que ele viu a escada pro céu. E daí ficou como a pontuação? Empatou. 1-0. Não, 1 a 0. você ganharam 1 a 0. Valeu, Júlio. Aê! Esse é mais um programa. Vamos celebrar podcast. Quero agradecer a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Deixem suas perguntas no quadro No Estreito para saber qual a opinião de vocês. Espero que também vocês respeitem as nossas opiniões aqui, né? Isso é sempre deixar claro. Obrigado, pastor Arnon, Viana. Valeu, tamo Ingrid junto. Souza Linda, obrigado. Vocês estão cada vez fera no desenho, viu? Deus me livre. Pastor Viana, obrigado, querido. Deus abençoe muito a sua vida. Pastor Henrique, Deus abençoe muito. Deus abençoe. E tenha sobre a vida de vocês, sobre todos, mas principalmente de vocês, a cobertura espiritual. Amém. Que mantenha esse projeto, que creio que vidas vão chegar a Deus por causa da sua palavra, da sua pregação lá nesses locais. Eu creio dessa forma. Viu, meu filho? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos celebrar!